Continuando aqui com o nosso formulário, né? Então até agora a gente fez aí um label e um input. Basicamente, né, todo formulário ele vai ter também um botão, tá? E para a gente ir testando aí as funcionalidades do nosso formulário, por mais que o botão seja aí um dos últimos elementos a gente colocar no formulário, nós já vamos inserir um botão para poder ir testando as funcionalidades, validação e etc e tal. Bom, então no formulário, se a gente for olhar aqui, a gente tem vários elementos que se parecem com o input, tá? Então esse é o input, esse também, esse também, esse também. Esses três são inputs. Esse até parece com input, mas não é. Ele é do tipo select, tá? Esses aqui que não parecem nada com input também são input, tá? Esse também é input, só que eles são de types diferentes, né? Eles servem para receber a informação de uma maneira diferente, não digitada, e sim selecionada. Esse aqui é um elemento que parece um input, mas é uma caixa de texto, né? E o botão, né, por incrível que pareça, por mais dele não parecer nada com input, ele também é um input, e como alguns outros aqui, ele é um input que tem um type diferente. Então, para a gente fazer um botão, é basicamente o mesmo comando, input, só que o type vai ser um pouquinho diferente. Existem os type button, mas ele é utilizado para uma outra coisa que a gente vai ver depois. No caso de um formulário, a gente pode usar dois types diferentes para button. O primeiro é o submit, tá? Que se diz respeito a submeter as informações. O outro tipo de input é o reset, que vai apagar tudo que foi digitado no nosso formulário, tá bom? Então só vou fechar aqui essas duas tags e vamos ver lá esses dois botões funcionando. Atualizar aqui. Beleza, eles vão aparecer aqui na frente. Não pedi ainda, né, por meio de código para eles pularem de linha. Bom, então se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, meu nome, e clicar num submit, ele enviou os dados do meu formulário. Tá? Como é que eu sei que ele enviou? Só a gente olhar aqui em cima. Tá vendo que aqui tem, né, a nossa página, agendamentos.html. Depois disso ele passa aqui, ó. Depois ele coloca uma interrogação para separar o arquivo, né, dos dados. E lembra que a gente deu um nome para o input, que era nome underline completo? Então é isso que ele está passando. Ele está passando aqui, ó, Thiago, que foi o valor que eu digitei dentro da minha caixa, atrelada ao nome completo, tá? Então se eu vier aqui realmente digitar meu nome completo, quando isso aqui chegar em algum outro arquivo, né, quando eu submeter essas informações para um outro arquivo, ele vai saber que esse Thiago aqui não é um nome de rua, um texto qualquer, é o meu nome completo, tá? Beleza, então quando eu estiver aqui digitando o nome, pode ser que eu digitei todo o meu formulário, mas eu não quero enviar por algum motivo. Se eu clicar no reset, ele simplesmente limpa o meu formulário. Então essas são as duas funcionalidades aí, né, os dois tipos de botões que a gente pode ter para um formulário. Bom, como a gente quer que eles apareçam, né, lá no final e não aqui na frente, a gente precisaria colocar aí um BR, ou até mesmo, né, para os dois aparecer numa mesma linha, eu vou envolver os dois em um P. Então abri o P aqui anteriormente e fechei, né, o P aqui no final, tá? Bom, é interessante também eu dizer, né, eu colocar aqui um nome para esses elementos, tá? Então esse meu input submit, ele vai se chamar, eu gosto sempre de utilizar um btn para, né, lembrar que é um botão. Então esse aqui vai ser o meu botão agendar, né? Porque aqui eu estou agendando alguma coisa. Então o nome dele vai ser btn agendar. E esse outro meu botão aqui que apaga tudo pode ser o botão cancelar, por exemplo, cancelar. Esses textos que eu coloquei aqui, eles só servem como um nome mesmo, tá? Então, quando eu enviar alguma coisa para mim, vai aparecer que o btn agendar foi clicado. E o que aconteceu é consequência do que eu digitei aqui, para onde eu mandei, enfim. Se vocês prestarem atenção também, aqui está escrito submit e reset, que são as funções, né, os nomes dos próprios botões. Se eu quiser alterar esse nome, eu preciso colocar uma propriedade para isso. Essa propriedade é chamada value.
Valui. Aí. Eu vou até colocar em caixa alta aqui para vocês verem que é um pouco diferente. Então aqui eu vou colocar um texto, agendar, e para essa opção aqui eu vou colocar o cancelar. Beleza, vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Então só atualizar aqui a página, olha lá, agora aparece o agendar e o cancelar. Beleza. Então agora a gente já tem botões aí que dá pra gente testar, né? Ó. Então agora ele está passando, ó, o nome completo é igual a nada, não passou nada, né? E ele falou que o BTN agendar que foi clicado, né? E o valo e aí esse agendar, que é o próprio nome dele. Bom, então vamos continuar fazendo aí mais algumas coisas no nosso formulário. Então voltando aqui para o primeiro elemento, a gente colocou algumas informações aqui, né, de o tipo dele, tamanho, texto indicativo, mas a gente ainda não fez nenhuma validação, tá? Uma primeira funcionalidade bem interessante, né, uma primeira validação bem interessante aí para campos de formulário seria o required, tá? O que esse required representa? Ele diz que esse campo é obrigatório. Então, ao invés de eu posso colocar aqui um required true, por exemplo, para dizer que esse campo é sim obrigatório, ou simplesmente deixar o required adicionado aqui, tá? Isso vai dizer que se eu coloquei o required é porque eu quero que esse campo seja obrigatório. Se eu não colocar, é como se fosse o required false, né? Que não teria o porquê eu digitar isso tudo. Então vou salvar aqui e vamos lá ver como é que ficou. Vou atualizar. Então se eu vier aqui no meu formulário não preencher um campo que eu disse que é obrigatório e clicar em agendar, né, para mandar esses dados, ele vai falar aqui, ó, por favor preencha esse campo. Esse campo ele tem que ser preenchido. Então eu acabei de criar aqui um campo obrigatório. Então alguns campos aí do meu formulário, né, eles vão e podem ser ditos como obrigatório, tá bom? Bom, vamos para os próximos então. Então vou criar agora aqui um novo label, vou criar um novo input, lembrando sempre de finalizar, de fechar o input, né, aqui com a barra. Então vamos lá ver qual que é o próximo que a gente precisa colocar aqui. Então já fiz o campo pronome e agora eu vou fazer o para o e-mail, tá? Então é legal, né? A gente vai fazer vários campos que são parecidos. É interessante para ir treinando e aprendendo aí como mexer com eles, né? E para ir distinguindo um do outro, né? Mostrando as propriedades que um pode ter e o outro ou não. Então aqui o label, né? O texto que vai aparecer lá é e-mail. Esse input ele tem um type específico chamado e-mail, tá? E ele tem algumas validações, né, que a gente vai ver já já. O name dele, né, o nome disso, eu vou deixar como e-mail mesmo, tá? Porque quando eu enviar isso aqui, eu quero que apareça lá na frente e-mail. Aqui eu coloquei nome completo, tá? Mas poderia ser simplesmente nome, tá? Que aí fica nome, 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 né? A gente usa o mesmo valor, a gente sabe realmente qual campo que é, tá? Então aqui eu vou usar o e-mail para o type, que é um tipo, aqui é um nome. E para ficar fácil aí, eu vou criar aqui o label, o for, né? Também com o nome de e-mail, e para vincular ele ao input, vou criar aqui um ID, espaço aqui, chamado e-mail também, tá? Então o que eu fiz? Isso aqui, isso são nomes que eu dei, tá? Esse é o nome para ter como referência do valor, esse aqui é um nome para se comunicar com esse outro nome, tá? Para vincular o label com o input. E esse aqui, que parece ser todo o mesmo texto, esse aqui é um tipo que eu estou dizendo para esse cara, né, que vai ser do tipo e-mail. O que um e-mail tem? Sempre ele vai ter um nome, um arroba, um outro nome, que normalmente é o provedor de e-mail, um ponto e algum texto. Tá? Nem sempre vai ser .com, pode ser .br, .edu, .com.br, enfim, então pode ser outros valores. Então ele não verifica o valor digitado, mas ele verifica se existe um arroba, se existe um texto, se existe um ponto e mais alguma coisa. Então vamos salvar. Vamos lá ver como é que está o nosso formulário até agora. Provavelmente apareceu tudo na frente, né? Mas não tem problema. Depois a gente joga ele lá para baixo. Então, se eu clicar aqui já em agendar, ele vai falar que esse campo é obrigatório. Ele vai me obrigar aí a digitar o nome de alguém, tá? Beleza.
E se eu vier agora aqui no e-mail e digitar qualquer coisa, tá? E tentar agendar, ele vai falar para mim, ó, você, por favor, inclua um arroba no e-mail. Bom, então vamos colocar um arroba. Vamos ver se ele já aceita. Também não aceitou, ele fala que isso está incompleto. Então, se eu digitar alguma coisa, arroba, outra coisa, .com, por exemplo, e tentar mandar, agora sim ele mandou. Porque ele disse que isso que eu digitei aqui está nos formatos de um e-mail, que basicamente é um texto, né, com underline, com números, enfim, se ele não verifica, um arroba, um e-mail que eu tenha e o .com, ponto alguma coisa. Então, tendo esses 4 elementos, texto, arroba, texto, ponto e alguma coisa, né, 5 elementos na verdade, ele vai se validar, ele vai dizer que isso é um possível e-mail. Ele não verifica se o e-mail é válido, né, isso já seria muito para ele, tá? Mas só de travar para que alguém digite coisas desse sentido, né, já é bem interessante. Pode ser que a pessoa não saiba o e-mail ou digite, esqueça de um detalhezinho, então né, nessas ocasiões ele vai ajudar. Para né, que a gente evitar, né, ou tentar evitar ainda mais que a pessoa digite alguma coisa errada aqui, a gente pode dar uma sugestão do que ele deve digitar, igual a gente fez com o campo nome, utilizando aqui um placeholder. Tá? Então, além de todos esses elementos aqui, a gente vai precisar também mudar o size, né, para ficar um tamanho mais interessante. E no placeholder eu posso colocar aqui, né, você tem que digitar o seu nome de usuário, lá, né, o seu e-mail mesmo, sei lá, arroba, e-mail ponto, alguma coisa, tá? Normalmente no e-mail não tem acento, então vamos tirar. Vamos lá ver como é que ficou. Aí beleza, só tá um pouquinho pequeno, né? E assim que eu clicar e começar a digitar alguma coisa, ele já vai, né, me permitir que eu digite um e-mail. Bom, primeiro eu vou jogar esse aqui para a linha de baixo. Se esse campo aqui teve 80, esse aqui também vai ter 80, né? Porque eu estou deixando o campo inteiro aqui, né? Então, o size aqui também vai ser 80. E para jogar todos esses caras aí, um para baixo do outro, é só a gente ir colocando BRs aqui, né? No final dos inputs e dos labels. Então, no final de cada um desses elementos, a gente vai colocar aí um BR. Vamos ver lá se a formatação melhorou. Aí, beleza, então aqui agora a gente tem um nome, um campo para digitar o nome, um e-mail, um campo para digitar o e-mail. E é isso. Tem um elemento interessante também. Quando a gente inicia, né, numa página de formulário, a gente precisaria vir aqui, clicar para começar a digitar o nome. Tá? Como essa é uma página que só tem formulário, provavelmente se alguém entrou aqui, ela vai começar a digitar algo. Então tem uma propriedade, né? Não é uma validação, mas é um recurso bem interessante que a gente poderia utilizar aqui no nosso input do nome. Tá? A gente poderia colocar aqui uma propriedade dizendo que esse campo é o primeiro a ser digitado e que a gente quer que, assim que a pessoa carregar a página, o cursor já esteja habilitado para digitação. Então, se eu colocar aqui autofocus, né, do mesmo jeito que o required, né, ele pode ser colocado simplesmente como uma propriedade aqui. Se eu colocar isso, ele vai, né, assim que, percebam, né, que os dois campos estão desabilitados, assim que eu atualizar minha página, o campo nome já está, né, dizendo ali que eu preciso, né, o que eu posso começar a minha digitação. Então isso aqui ajuda bastante a economizar um tempo aí, né? A pessoa clicou, veio para agendamentos, não estava lá em home, veio para agendamentos, já vai começar a clicar aqui e a pessoa só digita o seu nome. Bom, o próximo elemento aqui é o elemento para senha. Então a pessoa digitou o nome dela, um e-mail que vai ser utilizado para fazer login. Agora ela vai digitar o campo de senha. Então, logo aqui embaixo, né, desse conjuntinho que eu fiz por e-mail, eu vou criar, um label e vou colocar aqui o que eu quero, que é senha, 2 pontos. Já posso aqui dar um for para ele, pode ser senha. Então, quanto mais objetivo for os nomes, né, e mais semelhantes em todos os lugares é melhor. Então, aqui é nome, aqui é e-mail, aqui é senha.
que é o que cada um desses campos representa, tá? É interessante usar um campo realmente, né, que represente o que esse elemento, que esse campo vai receber, para que quando isso chegar lá para um arquivo, né, na programação, ele saber o que tem dentro desse, né, qual é o valor que tem dentro desse input. Então, aqui, campos do tipo senha, né, a gente não faz uma validação, porque no campo senha a pessoa pode digitar número, letra, maiúsculo, minúsculo, caractere especial, enfim. Só que uma boa prática, né, é a seguinte: quando alguém digita uma senha num site, normalmente ela não fica visível no momento da digitação, né? A ideia é que as pessoas que estejam perto e tal não vejam o que ela está digitando. E para isso existe um type específico, tá? Então tem um type chamado password, tá? Isso aqui vai ocultar, né, para gente lá quando a pessoa digitar a senha. Então só vamos testar lá, ver lá rapidinho como é que ficou. Então quando a pessoa começar a digitar aqui ó, os valores para a senha, vai aparecer bolinha, 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 asterisco, asterisco, asterisco. Isso vai impossibilitar, né, de que alguém veja aí o que você digitou na tela. Bom, continuando aqui, a gente precisa pular uma linha. Aqui a gente precisa colocar um ID com o mesmo nome do form para fazer esse vínculo. O name aqui pode ser a mesma coisa. E para manter aí o mesmo padrão, né, de tamanho, placeholder, parecidos com o que a gente botou aqui no Figma, né? Então, a gente precisa aí agora de um... Opa, digitei errado aqui. A gente precisa de um size 80 para eles ficarem todos do mesmo tamanho. E um placeholder aqui, né? Por exemplo, somente números. Né? Então, para a pessoa digitar a senha dela dessa forma. Então, aqui vai mais um BR para a gente pular de linha e poder fazer o próximo elemento, que é o campo celular. Então, beleza. É basicamente parecido com os outros, mas ele tem um type específico. Vamos lá. Então, igual aos demais, a gente vai ter sempre um label com o texto que a gente quer que apareça aqui. Todo label precisa de um form. O campo aqui poderia ser cell, celular, nome mais simples. Ele vai ter um input. Aqui no type, ele tem um type específico que é o tel, tá? Que é um type para representar celular, telefone fixo, todo tipo de telefone possível. Porém, ele não faz uma validação, mas eu já mostro isso para vocês. Então, só para a gente complementar aqui, esse campo também vai ter um ID, que vai ser celular, o name a mesma coisa. E aí, para manter aqui, né, as mesmas configurações, ele vai ter o mesmo size e vai ter um placeholder. Como é um celular, seria interessante, né, eu colocar um texto indicativo de que a pessoa precisa digitar 2 valores para o DDD, 5 números aí para o número, mais 4. Tá? Então, com isso aqui, a gente fez aí a máscara de um campo para telefone. Então, vou salvar aqui. Vamos lá ver como é que ficou. Então, esqueci só de colocar o BR, né, para pular de linha. Então, aqui, vamos colocar um BR. E já vamos colocar um BR aqui, né, para não esquecer depois. Bom, então o que acontece até agora, né? Se eu vier aqui e tentar digitar o número de telefone aqui que não corresponda à máscara, por exemplo, inclusive com letras, e tentar, o nome é obrigatório, eu preciso pôr, né? E tentar enviar, ele enviou normalmente. Então, eu colocando que isso aqui é do tipo tel, ele não faz nenhum tipo de validação. Ele só me ajuda semanticamente. Por exemplo, quando eu clico aqui no campo de e-mail, ele me traz os últimos e-mails digitados nessa máquina. A mesma coisa ele faz com o celular. Então ele vai trazer os últimos campos que foram digitados no campus, em campos, né, do tipo tel, campos que são telefone celular. Então aqui tem alguns testes errados, testes corretos, números aleatórios, enfim, tá? Bom, por que que diferentemente aí do campo e-mail, o campo tel, né, o type tel, ele não faz essa validação? É porque não existe um padrão. Por exemplo, todo e-mail, ele tem lá o nome de usuário, um arroba, um e-mail, um ponto e alguma coisa. Já o telefone celular,
esse aqui é uma máscara para celular, mas se fosse telefone fixo, né, ele não teria esse primeiro 9, tá? Tem lugares que o DDD é diferente, então isso varia muito de acordo com o tipo de telefone e também de acordo com a região, né? Outros países aí eles usam outra máscara para isso. Para isso a gente tem a propriedade pattern. A propriedade pattern ela recebe uma expressão regular, tá? Então é um conjunto de código que vai travar para que esse campo só aceite valores que estejam de acordo com essa regra, tá? Então o pattern, por exemplo, para aceitar um número de telefone semelhante a esse, é o que eu vou colar aqui, tá? Então é uma expressão bem complexa, né? Quando a gente olha de uma vez, mas dá para entender, né, o que ela está representando aqui. Basicamente, ela vai aceitar entre os parênteses 2 dígitos, depois ela vai aceitar 5 dígitos, ela aceita um hífen e mais 4 dígitos, tá? Então não vou entrar em detalhes de como essa expressão foi gerada, nem sobre esse assunto, tá? Quem quiser pode dar uma pesquisada por aí. E a expressão regular, depois que você pega uma, é fácil de interpretar. Criar é um pouco mais complicado, mas interpretar e modificar. Então, se eu quisesse, por exemplo, um telefone comercial aqui, residencial, é só mudar aqui para 4, que ele aceitar. DDD mais 4 e 4, tá? Então, no nosso caso, eu quero 5 porque é um telefone celular. Inclusive, essa fórmula eu peguei, né, de um dos livros aí que eu utilizo como referência bibliográfica. Vou deixar o link depois lá na descrição. E na internet a gente encontra várias outras expressões regulares parecidas com essa, mas com outras funcionalidades, tá bom? Então vamos salvar e vamos ver como é que isso funciona. Então aqui, vou atualizar a página. Então antes, se eu digitasse qualquer valor aqui, né, qualquer número de telefone, ele iria aceitar. Agora ele só vai aceitar um número de telefone que tenha esse formato aqui. Lembrando que esse formato não é o que valida. Eu coloquei um pattern para me auxiliar visualmente, indicando que a pessoa tem que digitar. Mas quem faz a validação é esse pattern, que por coincidência tem o mesmo formato que esse número aqui que eu botei no placeholder. Bom, para fazer o teste, eu preciso digitar um nome, porque é um campo obrigatório, e um telefone. Então, se eu digitar qualquer coisa que não esteja naquele formato, tá? E clicar no agendar, ele vai falar que não, o que foi digitado não corresponde, né? Não está no formato correto. Então, se eu digitar aqui, vou usar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui eu tenho 5 números e 1, 2, 3, 4 números. Então agora na teoria eu tenho 2 elementos entre os parênteses, 5 elementos, hífen, 4 elementos. Então agora eu tenho um número, pode ser que não seja um número de celular válido, mas um número que corresponde àquela validação. Então, se eu clicar em agendar, né, pela teoria ele deveria enviar esse valor. Pronto, enviou. Tanto é que se a gente for olhar aqui em cima, ó, o nome ele passou Thiago, e-mail está vazio, todos os campos aqui estão vazios, e o campo de telefone ele passou. Aqui ele coloca uns caracteres aqui estranhos no lugar dos parênteses e tal, mas é só em momento aqui do envio, tá? Mas o valor correto está sendo passado. Então aqui ele tem o 61, né, o 61, esse 0,28, 0,29 aqui com porcentagem significa os parênteses. Bom, mas enfim, então agora eu consigo validar o meu telefone, né? Lembrando que o HTML5 ele não valida os telefones como um todo, porque não existe uma regra. Então, para isso, eu tenho a propriedade pattern que eu consigo criar e colocar aqui a minha regra, tá bom? Continuando aqui, a gente precisa ver o que tem aqui, qual é o próximo elemento do Figma. Então, depois aqui do celular, a gente tem 3 elementos, né? Data, hora e as aulas. Então, isso aqui eu vou precisar, se for para realmente eu colocar, né, nesse formato, tá? Data, aqui a data em cima, com o input embaixo, hora em cima, hora embaixo, a gente precisaria aqui de um formulário
desculpa, uma tabela para fazer isso. Então eu vou continuar mantendo eles parecido com os demais, tá? Depois, né, quando a gente for usar uma formatação aí, um CSS, alguma coisa nesse sentido, a gente vai chegar nessa formatação. Mas por enquanto aqui, eu vou colocar simplesmente os elementos e mostrar os types aí que eles se referem. Então aqui é o campo de data, aqui para hora, então vai receber em data dia, mês e ano, em hora, hora, minuto, segundo, e aqui em aulas seria uma quantidade de aulas em número, tá? Então a gente tem um tipo data, um tipo time, date, time e number. Então vamos fazer esses três elementos agora aqui no HTML. Bom, logo depois do celular, então a gente vai criar aqui um label para data. Esse label vai ter um form data. Opa. Vou ter um input. O type desse cara é date, tá? O name, o name, o ID, todos esses elementos a gente repete, tá? Então só vou colocar aqui rapidinho os elementos mais importantes para vocês verem como é que a gente faria agora esses três campos. Então, para data é isso. Para hora, a gente vai ter o label, o textinho aqui vai ser hora. E o input vai ter o type time, tá? Então a gente tem o type date para data e o type time para hora. E para números, opa, vou criar aqui mais um label, vou colocar aqui aulas, né? Que é a quantidade de aulas. E nesse input a gente utiliza o number. Então, três types aí, né, diferentes, cada um com uma funcionalidade diferente, uma validação diferente. Então, vamos ver lá como é que isso funciona. Então, tenho aqui agora a data, hora e aulas. Então, se vocês perceberem, né, para a data, ele não vai me permitir nada que seja diferente desse formato. Para preencher esse campo tem três maneiras. Eu posso clicar aqui e ir clicando com a setinha para cima, setinha para baixo, né, do teclado. Aí setinha para o lado. Então, com as setinhas do teclado eu consigo mover, ou até mesmo digitar. Posso digitar aqui 2000, por exemplo. Então, essa é uma maneira. Né? Eu posso digitar, posso mover as setinhas, né, para ir aumentando e diminuindo. O legal é que, por exemplo, aqui, ó, se eu aumentar muito, chegou no 12, ele volta para o 1. Né? Então, não vai para 13, 14, impossibilitando de eu digitar um mês inválido. Tá? Esse botão aqui é para a gente salvar. Aqui a gente pode ir clicando para cima também, para ir mudando, né, os anos e tal. E a outra maneira também que a gente tem é clicando nesse botãozinho aqui que ele vai abrir para a gente um calendário. Esse calendário ele é todo mutável, né, então posso ir passando aqui pelos meses, posso vir aqui e escolher um mês específico, enfim, ele é todo, né, modificável aqui, eu posso tanto digitar quanto escolher. Tá? A hora é basicamente a mesma coisa, então posso ir mudando por aqui, posso digitar, tá? Só não tem aqui um formato, né, para trazer um calendário, né, porque a hora varia um pouco diferente do calendário. E então ele só vai aceitar aqui coisas no formato de hora e minuto, tá? Aqui é a opção de apagar. Aqui eu coloco um horário. E o number, né, ele me permite também, ó, ir acrescentando ou decrescentando valores. Inclusive ele aceita negativo, então tem toda uma variação aqui. Ele permite também que eu digite, tá? Não tem problema. Bom, o campo para data, ele só vai aceitar se aqui dentro tiver digitado uma data válida, para hora também, tá? Então data e hora não tem muito o que a gente validar, a não ser ele estar nesses formatos correspondentes aqui. Já a aula, seria meio complicado alguém vir aqui, por exemplo, né, e digitar que ela quer menos 3 aulas, ou sei lá, 3.7 aulas, alguma coisa nesse sentido. Isso é um número, é um number. Então, quando eu clicar aqui em agenda, ele deveria aceitar esse valor, tá? Então, o campo number, ele tem algumas validações que a gente pode fazer. Então, aqui, né, depois de eu colocar todas as propriedades, né, para o number aí, tá? Então não estou colocando aqui para o vídeo não ficar mais extenso ainda.
ID, name, essas coisas eu não vou colocar aqui, vou para as coisas que são diferentes. Então, os campos do type number, ele tem 3 propriedades. A gente pode definir qual é o valor mínimo, o valor máximo e o step, né? O degrau, ou de quanto em quanto eu vou pular aqui nos valores. Então vamos supor que no mínimo eu posso escolher uma aula e no máximo 10, tá? E eu quero que esse valor varie de 1 em 1, tá? Então agora, se a gente voltar aqui para preencher esse formulário, tá vendo que ele diminui um pouco porque ele só vai aceitar 2 ou 3 caracteres, né? Ó, tá? Então ficou o tamanho bom para 2 caracteres, que seria o 10. Então se eu ir clicando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, se eu clicar ele não vai mais para frente. E se eu tivesse aqui já 1, ele não iria para baixo. Então ele está no intervalo que eu defini, de 1 a 10, de 1 em 1. Mas vamos supor que por algum motivo eu gostaria de deixar a pessoa fazer meio, 0.5. É só eu colocar aqui, por mais que a gente diga, né, 0,5, no HTML tem que ser com ponto, 0.5. E aí aqui, se eu atualizar, então agora ele vai aceitar 1, vai aceitar 1,5, 2, 2,5, tá? Mas de todo jeito ele não vai aceitar números negativos, nem 0, e ele não vai aceitar também valores acima do 10, tá? Se fosse um campo para valor monetário, né, ele aceitaria então 0,01, né? Isso aqui se refere a 1 centavo e assim por diante. Eu poderia também, né, tipo, só aceito aulas duplas. Colocar aqui o meu step é 2. Salvar. Então, se eu colocar aqui que o step é 2, ele vai aceitar aqui que eu vá, né, de 1, 3, 5, tá? Ou eu poderia colocar 2, 4, 6, 8, começando do 0. Beleza? Então, esse step, ele tem essas configurações. Para a gente, a melhor configuração seria no mínimo uma aula, no máximo 10, e a pessoa pode escolher só de 1 em 1, beleza? Bom, aqui nessa aula a gente já viu bastante conteúdo, então eu vou parar por aqui. E numa próxima aula a gente continua vendo aí os elementos e propriedades de um formulário em HTML5.